Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje para falar da análise da Arezzo, tá? Do resultado, na verdade, divulgação de resultado. Hoje de manhã a gente teve a teleconferência, foi bem interessante, tá? Eu vou justamente comentar. A empresa, para quem não conhece, a Arezzo, o ramo da moda, tá? Opera ali com calçados primariamente, em grande parte, e agora está começando a fazer um movimento aí inicial de virar um guarda-chuva de roupas, de marcas, com a aquisição da operação da Vans aqui no Brasil e a distribuição exclusiva que foi feita no ano passado, né? O acordo de distribuição exclusiva por um bom tempo aqui no Brasil da Vans, e aí justamente a exposição ali do Alexandre Birman, do interesse dele de possivelmente seguir esse caminho com outras marcas incluídas ali, né? À medida que o tempo vai passando, sem nada concreto ainda, mas bem interessante, né? A análise vai ser um pouquinho estranha aqui, tá? Lembra bastante aquela mudança de gerenciamento, de ownership, de dono na Via Varejo que a gente teve, onde os números queriam dizer alguma coisa, mas não era a parte mais importante. A parte mais importante era justamente o direcionamento da operação. Aqui acontece a mesma coisa, mas não causado por uma mudança de diretoria, sim causado por um efeito exógeno que acabou alterando a operação, a forma deles operarem como um todo. Acho ótimo que a empresa tenha abraçado essa mudança, mas de qualquer forma traz para a gente aí um pouquinho menos de previsibilidade baseada em resultado, número e por aí vai, tá? Então fica um negócio diferente. Eu gosto, mas fica diferente a análise como um todo, fica muito mais eu falando do que propriamente número aqui, né? O momento então é de transição, tá? A teleconferência soa muito como uma carta de intenções, tá? Onde a empresa demonstra ali, né? Explica muito da parte como ela opera. Quem quiser ver a teleconferência, é uma teleconferência que foi longa. É interessante, eu acho mais interessante, mais proveitoso simplesmente pegar a apresentação do resultado, que aparece no RI sempre, né? E ver essa apresentação do resultado, porque ali tem muita informação específica sobre a operação de e-commerce, sobre o crescimento de operação em cada um dos canais, sobre como é que eles estão operando, a questão de o vendedor mais próximo do cliente, através de WhatsApp, de venda por link, por aí vai. Todas as questões minúcias que eu acho interessante ter a noção como um todo, mas não vale a pena ficar esmiuçando ponto a ponto, porque aquilo ali ainda está longe de estabilizar. Então acho que é muito mais interessante ver como é que está sendo levadas as coisas como um todo, tá? Então a gente está ainda sem noção dos moldes, aguardando estabilizar, tá? Muda várias questões, e aí algumas para citar aqui, muda a relação com as franquias, tá? Isso porque o e-commerce está ficando mais agressivo, e aí quando você tem o e-commerce você acaba tendo ali possivelmente um canibalismo com franquias que estão próximas daquele cliente, né, que poderiam ser justamente o alvo ali para aquele cliente, e aí acaba comprando por e-commerce, acaba tendo que ver como é que vai fazer essa relação franquia e a central do e-commerce, que é da Arezzo & Co, né? Então isso daí tudo está sendo negociado, eles estão conversando bastante, ainda não tem nada certo, em alguns casos, aumento de percentual dado pela venda no e-commerce por proximidade da loja, do comprador final e por aí vai. A remuneração está sendo alterada em geral, vários pontos, tá? As franquias estão começando a explorar uma ideia de fazer franquia numa ideia meio licensing, onde na verdade o franqueado não é franqueado, ele só roda uma operação que tem como dono a Arezzo. Então, assim, todas as ideias sendo exploradas, a gente só vai ver isso de fato, como estabiliza e o que dá certo, o que dá errado à medida que o tempo vai passando. Não deixa de ser interessante ver a abertura da marca, tá? De poder operar desse jeito. Novamente, vale lembrar Via Varejo, várias intenções diferentes ali que a gente só foi conseguir precificar agora nesse resultado mais recente, tá? Muda a estrutura física da operação, a gente já viu uma redução de lojas físicas nos Estados Unidos, tá? Então eles estão trabalhando para reduzir o tamanho da operação, muito casado com esse aumento agressivo do e-commerce, muito casado com esse direcionamento de fazer o business de uma forma um pouquinho menos física e um pouco mais online, especialmente pela experiência positiva que deu com vendedores, conseguindo fazer esse contato direto com o cliente através de WhatsApp e por aí vai, muito positivamente. Ele citou o caso na teleconferência de uma vendedora que conseguiu vender R$200 mil num mês, aparentemente, tá? Então, assim, pesado pra caramba e super positivo, R$200 mil num mês, num trimestre, mas assim, foi um número absurdo, tá? Novamente, quem quiser ver a teleconferência, lá tem o dado a mais, é mais como curiosidade. E aí as lojas passam a ser mais uma questão de experimentar a marca, de aspiracional, e funcionar como hub de distribuição, que novamente é algo que a gente está vendo em várias análises como tendência, algo bem positivo e algo que eu acho que super funciona, especialmente com o crescimento agressivo da estratégia mais voltada para e-commerce, tá? A gente tem também racionalização da gestão das marcas, então algumas marcas passam a ser geridas mais centralizadamente, né? Então você não tem mais gestão separada da Alme, gestão separada da Fiverr, elas são encaixadas no grupo diretor de outras marcas, o caso da Schutz, se não me engano, e a Anacap.
tá? O Schutz e Arezzo. Então, assim, você tem uma redução do corpo corporativo e isso daí acaba gerando redução de custo, maior velocidade dinâmica na tomada de decisão. Isso tudo é super positivo no médio e longo prazo, tá? É um clustering gerencial, né? um grupo gerencial mais próximo, que trabalha mais ali perto um do outro, consegue tomar decisão com uma visão mais da floresta e menos da árvore, né? Ver o grupo mais como um todo. Agressividade muito forte no e-commerce, como eu falei algumas vezes, né? A ampliação do conceito de vendedora digital, ou vendedor digital, né, me passou ali uma ideia de que eles estão indo numa direção de uma coisa meio de profissionalização daquele modelo Mary Kay, mas mais de luxo, né? Acho que muitos de vocês estão familiarizados com a questão da Mary Kay, a pessoa é praticamente independente, acho que é uma coisa mais vinculada com a Arezzo, mas nessa direção de ter as vendedoras operando de uma forma mais independente, usando a estrutura da marca e da loja para poder fazer essas vendas, mas sem necessariamente estar atrelado à presença física, geográfica na loja. Eu vejo isso como muito positivo. E todo esse processo gera uma possibilidade muito positiva, tá, de redução de preço dos produtos, que a gente já vê. Tá? Aparentemente, pelo que falou o Alexandre Birman, eles conseguiram reduzir o preço médio dos produtos ali em aproximadamente 20% por compra mais centralizada de material, por mudança de operação de fábrica e todo esse conjunto de coisas, o que favorece a ele manter a margem, possibilita manter a margem operacional, a margem bruta, e além disso, reduzir o preço dos produtos atingindo um maior número de vendas, né? Então, super positivo, ficar algo mais tangível, especialmente no mundo que a gente está vivendo, onde a gente tem redução de massa salarial, onde a gente tem aperto em grande parte da população por causa do Covid, desse efeito exógeno negativo, tá? Segurou bem os resultados mesmo com essa volatilidade. Então, assim, apesar de todo esse plano, porque geralmente quando tem uma mudança dessa a gente vê um reflexo negativo nos números, não teve propriamente um reflexo de fato negativo, a gente teve sim situações pontuais ali, onde a gente vê um deslize aqui, um deslize ali, uma pressão num lado ou no outro, venda, a same-store sales, né, sofre ali um pouquinho de pressão, dá uma apertada, não é a melhor do mundo, mas a gente esperava isso e num momento de transição, para um momento de transição, a operação rendeu super bem, a gente vê pelos resultados que eles divulgaram, né? A gente vai passar do diligence daqui a pouco, mas por enquanto vamos tocando assim, né? Só no verbal mesmo. Sem dificuldade para levantar liquidez, levantar recurso e para manter aqueles recursos, né? Então eles captaram aí 450 milhões para o War Chest, para justamente ter ali como possibilidade, caso a coisa fique mais agressiva, poder operar com esses 450 milhões. Eu sei que o negócio está mais falado aqui na análise, é que foi muito nessa base da teleconferência, o número de fato assim, importa muito menos do que o que foi falado naquela teleconferência. Tá? O grosso da necessidade de caixa já passou, e com isso a gente não tem uma expectativa de que as disponibilidades ali sejam sugadas e possam virar um problema de solvência, então isso é super positivo. O webcommerce está gerando praticamente o que é gasto pela empresa como SG&A, né, como despesas de venda, gerais e administrativas, então isso daí garante ali o fluxo de caixa vindo das vendas pelo webcommerce, que está indo super bem, garante a grande parte, praticamente toda a operação da empresa, e isso daí garante para a gente perenidade, passar por esse período sem ter justamente esse aperto de solvência, aperto de caixa que a gente vê como preocupante em vários casos de empresas aqui no Brasil, especialmente vinculadas com o comércio. A alavancagem está tranquila, a empresa opera com caixa líquido, continua operando com caixa líquido, um caixa líquido bem pequenininho, mas de qualquer forma, caixa líquido não é preocupante. Tá? E isso tudo passa confiança para guardar esses ajustes, essas mudanças pretendidas na operação. Quando a gente tem uma situação que garante a perenidade, garante sobrevivência durante esse período mais apertado, não me preocupa essa mudança toda, então essa adaptação e evolução da operação é algo bem-vindo e é algo que está levando a empresa para um outro patamar operacional, e sem ter um desespero nesse meio do caminho de se vamos conseguir chegar do outro lado ou não. Né? E mais do que isso, possibilita a gente, por um acaso, se for o caso no final, trabalhar com a estratégia aí de terra arrasada. Né? A gente deve ver um mercado, um setor de varejo muito destruído, muito abalado pós-Covid, pós esse cenário, e aí ela, com aquele caixa que ela captou e que não deve ser mais sugado em grande forma por causa da operação de webcommerce e por causa de grande parte das necessidades de caixa já terem sido supridas, a gente pode ver a Arezzo ou devolvendo esse capital, como falado pelo Alexandre Birman, para banco, e aí ficando de fato mais magra e mais com possibilidade de ser agressiva, ou simplesmente usando grande parte desse caixa para poder partir para a operação de M&A e ir naquela direção estratégica de montar ali um guarda-chuva de marcas, o que não deixa de ser super positivo. Tá? O mais importante, tá?
é o andamento das mudanças e é o como a gestão e a diretoria, na qual eu confio bastante, vejo a consistência deles há bastante tempo já, ver como isso vai ser implementado e onde é que a gente vai estabilizar com isso. A princípio eu gosto bastante do direcionamento, mas isso daí é muito mais importante do que os números do trimestre em si, mesmo sendo números consideravelmente positivos, considerando o momento que a gente está vivendo, né? De qualquer forma, a gente parte para um due diligence, sempre bom, sempre interessante dar uma olhada nas contas. Então, receita líquida tem uma queda de 0,4% year on year versus o mesmo período do ano passado. Então, é interessante, tá, a operação. Vale lembrar, né, que isso daí é com a Vans, então tem ali um aumento pela compra da Vans. Tá? O EBITDA ajustado, vocês podem ver aí do ladinho, sem a Vans, aí o número fica diferente. O EBITDA ajustado, e aí ajustado para a operação do Brasil e sem crédito fiscal, né, tirando o Vans e tirando os Estados Unidos, fica ali com margem de 16%, então uma margem consideravelmente sólida, gordinha, e versus 14,5% year on year, né, no mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2019. Então a margem tem um aumento, mesmo nessa situação. Tá? Lucro líquido, crescimento de 11,9%, a margem vai para 6,9% versus 6,1%. Novamente, segurou bem a operação, ótimo que ela tenha feito que ela tenha conseguido esse tipo de resultado no curto prazo. Porém, entretanto, todavia, eu quero justamente saber como é que ela vai estabilizar essa operação no médio e longo prazo, com as mudanças na estrutura, com as mudanças na forma de operar, com a expansão da vendedora online e por aí vai, tá? Então a gente passa, novamente gosto de relembrar, por algo semelhante ao que aconteceu nos últimos 2 trimestres de 2019 com a Via Varejo, lá pela mudança da gestão, aqui por um choque exógeno que acabou afetando a dinâmica toda da operação, tá? Eu estou comprado na capacidade da gestão, então não estou preocupado. A minha posição está aqui do lado, são posições mais antigas, mas nesse meio tempo dessas posições de final de 2018 ali até agora, eu fiz algumas operações de curto prazo, a galera que acompanha o canal vê num vídeo no outro. Aliás, todos os vídeos estão aqui na descrição aqui embaixo para justamente poder acompanhar a tese caso seja o interesse, tá? É uma ótima gestão. A exposição ao varejo de mais alta renda dá para a gente uma possibilidade de diversificar o portfólio um pouquinho mais. Varejo de alta renda, a gente não tem tantas opções aqui no Brasil, né? Especialmente diretamente o varejo, né? A gente tem ali Iguatemi, por exemplo, que tá linkado ao varejo, mas não é propriamente varejo, então fica sobrando Arezzo, fica sobrando Restock, fica sobrando poucas opções. Então essa é uma forma, é uma empresa bem gerida que consegue expor o portfólio ali, deixar o portfólio exposto a um varejo de mais alta renda. Grande chance de aproveitar o momento, a empresa vive em um momento de mudança, tá? Ela pode sair completamente diferente do outro lado, especialmente se aquele caixa que ela sugou agora para garantir solvência for usado para M&A, muita possibilidade para ganhar na operação, e isso daí me agrada bastante. Então, para mim, operação de médio e longo prazo super interessante, estou bem comprado na ideia. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só entra lá, falar comigo, eu sempre respondo direct message sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. A gente se fala na próxima análise.